Na minha opinião, os cães ouvem muito melhor do que a gente e eu vou explicar o porquê. Cachorro consegue ouvir os ratos cantando. E sim, os ratos cantam. A gente só não fazia ideia disso. E os cachorros sempre souberam. Tudo indica que o medo dos fogos não tem a ver com a dor que eles sentem, né? Que eles não estariam sentindo dor e sim eles estariam assustados com um barulho muito alto que na natureza normalmente significa perigo. Barulho alto, perigo. Olá, gente! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente pensou em alguns mitos, algumas coisas em relação ao mundo dos animais que a gente fica na dúvida se são verdade ou não. E a gente escolheu um bem legal e eu e o Fábio, a gente não sabe nada sobre o assunto, então vai ser surpresa pra gente também, tá? Então a gente quer saber se a audição dos animais, dos cachorros, é realmente muito melhor do que a nossa. E aí, Ale? É difícil a gente comparar, mas nesse caso eu diria que é. A minha opinião é que é. Se a gente olhar como um todo, a audição deles é muito melhor do que a nossa. Tá aí, ó, verdade. Editor, pode colocar aí, verdade. Mas assim, ok, é melhor, mas como melhor? Então, existem várias maneiras da gente avaliar essa capacidade auditiva. Então, quando a gente vai, por exemplo, para a frequência, que seria os tons mais agudos, né, mais altos, faz aí um tom alto com a voz. Eu sou péssimo. Isso. E tons graves, pode fazer um tom grave vem do Fábio. Oh. Então a gente tem os mais altos e os mais baixos, né? Não em altura, mas em frequência aqui, né? Não em volume, mas em frequência. E aí o que acontece? Os mais baixos do ser humano é um pouco melhor. Só que nos mais altos, os cachorros são muito melhores. Então quando a gente vai para o lado de ultrassom, que a gente não é nem capaz de ouvir, eles ouvem ainda muito bem. E uma das vantagens de ouvir ultrassom é que ratos, as pessoas não sabem, mas ratos cantam. Cinderela, Cinderela, noite e dia, Cinderela, faz a sopa, lava a louça, passa a roupa, pobre moça. Varre a casa, esfama os móveis, mas como mandam nela. Mais ou menos parecido com um passarinho. E ouvir o canto dos ratos, porque eles comem, entre outras coisas, na natureza, ratos e outros animais fazem barulhos de alta frequência que a gente não é capaz de perceber. E aí eles ganham de lavada a gente nesses quesitos. E na nossa voz, que é uma coisa mais mediana, eles têm uma capacidade muito boa também de detectar, ficando quase que parecidos com a gente. E a gente ganha um pouco no infrassom, nos sons mais graves do que os cachorros. Então acho que eles ganharam aí nessa, né? Uma outra maneira é quanto que você precisa de força do som, né? A gente fala do volume do som para conseguir chegar. Então de ultrassom nem chega pra gente, então não dá nem para comparar. Sim. Quando a gente pensa nos sons médios que chegam, que seria uma pessoa gritando, por exemplo, eles conseguem estar numa distância muito maior e ouvir a gente gritando do que um outro ser humano. Tá? Dependendo do teste que eles fazem, é 3, 4, 5 vezes mais longe ele consegue ter e ouvir. Agora, o que é importante entender é que existem aptidões de cada cachorro, existem aptidões de cada ser humano, então a gente está falando aqui numa média, e uma coisa interessante é que as raças podem facilitar ou não essa audição, como fazendo orelhas de pé ou orelhas baixadas. Orelhas baixadas, se você for ver os cães farejadores, muitos deles, como o Bloodhound, o Cocker e tal, que farejam, eles têm a orelha para baixo, que seria para eles se distraírem menos com os outros sons. Essa é uma das explicações e tal, e parece que ajuda mesmo. Você atrapalha uma maneira de captar informações do meio, outras maneiras ficam mais evidentes. Seria o cego que consegue ouvir melhor do que a gente. Ale, dos Bloodhounds, eu já ouvi falar que eles, quando eles abaixam, a orelha fica para frente, forma um túnel para eles sentirem melhor o cheiro. Você acha que a audição deles nesse túnel também ajuda de alguma forma? A audição deles
O que acontece, assim, quando você cria um funil, assim, então o que acontece? Se tiver algum barulhinho ali, pode ser até que ajude mesmo, porque reflete mais. Quando a gente quer ouvir um som, você vai procurar refletir e concentrar. Então, a princípio, sim, só que teria que se estudar, e não conheço nenhum estudo em relação a isso. O fato de alguns cachorros, principalmente os que têm a orelha para cima, conseguirem mexer, movimentar o ouvido para um lado, da onde vem o som, isso também ajuda? Isso ajuda de uma maneira, assim, absurda, né? Então, o que acontece? Não só você consegue, como uma antena, né? O som tá vindo de lá, eu faço uma movimentação que aí eu consigo concentrar aquele som no meu tímpano ali, então fazer isso aqui já ajuda muito, mas também ajuda a saber a direção do som. Então ele mexeu para cá, tá mexendo aqui, tá pegando com uma antena, tá pegando mais aqui, ele sabe que ele vai ter que olhar para lá para ver o animal, ou sair correndo para o outro lado, se for um predador, né, um tiro, alguma coisa assim. Isso que você falou, voltando, que eles ouvem mais os sons mais finos, né? Não seria nem finos que você falou, agudos. De alta frequência. Tem a ver com os fogos, tem aquela parte no comecinho que faz e realmente os cachorros nessa hora, os cachorros que têm medo, eles já ficam muito incomodados. Então eu nunca tinha parado pra pensar nessa. Então essa parte dos fogos eles ouvem melhor. Eles ouvem melhor, o que não quer dizer que eles estão tendo a audição danificada ou dor auditiva, né? Então, o que acontece em relação ao som? Primeiro, esse barulho, esse apito, pode ser que tenha algum componente de ultrassom que a gente não perceba, mas ele prediz um som que o cachorro tem medo, que é o estouro mesmo, né? Que a gente vê muito mais o estouro. Então, ele vai... Então, quando você usa... O cachorro já vai estourar. É o mesmo caso quando a gente fala gol, e o cachorro já faz assim. Não é o gol, mas é a associação do gol com o que vem depois, que é o pessoal soltando fogos. Então, eles conseguiriam ouvir um som de um estouro lá longe que a gente não é capaz de ouvir. Eles conseguem ouvir isso, mas não quer dizer que esteja doendo o ouvido deles. Então, quando a gente acostuma e dessensibiliza e contracondiciona os cachorros a esses sons, eles mostram sinais de que não está tendo dor. O medo é muito mais... vamos dizer assim, ligado a uma grande coisa caindo, uma movimentação grande, uma coisa que na natureza, sons altos, fortes e tudo mais, é melhor você sair de perto, porque tem alguma coisa muito grande acontecendo, uma pedra caindo, desmoronando, um tsunami e tudo mais, e eles mostram esse movimento de fugir de sons muito altos, muito fortes. Muito altos, que eu digo muito, muito fortes, não muito altos em frequência. Normalmente o grave nesses casos. E na hora de treinar, muda totalmente de assunto, eu tô cheia de dúvidas aqui. Então, eu não precisaria falar, por exemplo, um comando muito alto. A gente tem a tendência de querer falar alto. Senta! Tem. E vem ainda o adestramento militar em que você tá se impondo. Senta! Deita! Tal! Que nem os soldados, para os soldados conseguirem ouvir e tudo mais e tal. Eles conseguem ouvir um senta, deita, tal. Bem baixinho eles conseguem... ouvir muito bem. E tem uma outra coisa interessante que eles viram, que os barulhos mais altos, ou eu vou usar agudo para não confundir, tal, então os barulhos mais agudos, mais fininhos, não só podem ajudar eles a detectar melhor, mas excita eles. E os mais graves acalma ou... vamos dizer assim, tranquiliza ou estão ligados a não ter movimento. Então, se você quer facilitar para o cachorro fazer um comando de ficar, eu não vou falar fica. Não, eu vou falar assim, fica, grave e tal. Se eu quero que ele... eu não vou recomendar ninguém a fazer isso, tá? Mas assim, é uma coisa que as pessoas falam, o gato. Já viram alguém fazendo isso? Sim. Isso é quase que automático, deixar o animal mais agitado. É bem assim, o agudo ativa o cachorro para exercício físico, para fazer coisa e tal, e o grave ele acalma e tal. Acabei de pensar numa coisa, sabe aquelas raquetes de matar mosquito? A minha Border
Quando ela ouve aquele tss, tss, fica doida. Eu não sei, pode ser por isso, né? Ela fica doida pra... Ela fica doida, ela fica correndo, ela quer brincar. Ela é um convite pra brincar. Muito legal. Fico feliz de ouvir isso, porque na minha experiência, a maioria dos cachorros, eles têm pânico dessa raquete. Eles pegam, quando alguém pega a raquete, ele faz assim, né? Com a estopinha eu brinco. Ó, o mosquito, vamos pegar o mosquito, ela... E aí eles, tipo, comemoram. Mas o normal, o mais comum, é o animal ficar com medo. E aí esse medo da raquete passa pro medo do mosquito. Aí a pessoa fala, quando tem mosquito, ele morre de medo. Aí você fala, você usa aquela raquetinha? Uso. Então eu falo, é o medo da raquete associado ao mosquito. E eu tenho... Desculpa, Fábio. A última pergunta. E os animais surdos? Eu entendi que é um sentido muito importante para os animais, né? Para os cachorros. E, assim, quais as suas recomendações, assim, para quem tem um animal surdo? Como que a gente pode dar um pouco de qualidade de vida? Ou como que a gente pode ajudar eles no dia a dia? É importante entender que o surdo, ele não deixa de perceber vibrações e deslocamento de ar. Eu aprendi isso de um jeito muito ruim. Não sei se vocês sabem dessa história, eu estava trabalhando com a Luísa Mel, gravando para o Let Show. E aí eu queria mostrar que o cachorro era surdo e para ter certeza que eu acendi uma bombinha, não muito perto dele, e quando estourou a bombinha, o cachorro entrou em pânico. O cachorro tomou um baita de um susto. O que está acontecendo? Né? E me senti assim... péssimo. A ideia não era nenhuma tortura nem nada, era mostrar realmente que ele não ouvia nada. E todos os exames com o veterinário e tudo mais, ele era completamente surdo. Só que aí, aproveitando o que eu aprendi ali, é que a bomba tem um deslocamento de ar, que ele é capaz de pegar, e também tem uma vibração no chão. E eu comecei a testar os outros cachorros surdos de você usar mais essa vibração no chão. E estudando isso, eu vi que tem vários animais que eles ouvem muito mais pela essa vibração do que outras coisas. Por exemplo, quando você está andando no mato e está pisando, as cobras percebem com o corpo encostado a sua vibração. Então você dá uns passos mais fortes no mato, evita de você tomar uma picada de cobra, por exemplo, porque ela consegue te ouvir através da vibração e ir embora. Bom, voltando para o cachorro. Então você dá uma batida com o pé no chão, às vezes é legal para você conseguir chamar o cachorro. Os cachorros que são surdos, eles vão depender muito mais de estímulos visuais. Então, uma das maneiras da gente chamar um cachorro que é surdo é acostumar com uma ponteira laser. Você joga para onde ele está vendo e aí ele sabe que tem alguém chamando ele. E no começo você faz o ponto vir até você. Então, vários treinos eu digo, a ponteira laser verde geralmente é mais forte. Não sei porquê, tem aquela vermelha e a verde eu vejo que os cachorros conseguem perceber mais numa claridade total. E você chama o cachorro. Agora, isso é tão importante que você não encontra lobos ou outros animais na natureza surdos. O que acontece? Normalmente eles morrem. Eles não conseguem sobreviver. Né? Agora, a gente, através da seleção e cuidando deles e tudo mais, a gente às vezes tem linhagens muito comuns de cães surdos, né? Ou combinações que acontecem que os cães não conseguem ouvir nada. Atrapalha muito o convívio, né? Infelizmente muito. Dá para ter uma relação legal? Dá, mas é mais difícil. Essa conversa é tão legal que a gente começa a pensar nas coisas, e a Sá falou da raquete, e eu fiquei imaginando se eles não escutariam a tensão da eletricidade na raquete quando a gente liga e aperta o botão antes de estourar, se eles não podem escutar essa tensão. Eles podem sim, e provavelmente eles escutam. Tem vários sons que você pode perguntar ali para uma criança, e às vezes a criança escuta mais parecido que o cachorro do que a gente. A gente vai perdendo os sons mais altos. E várias vezes você acha que o cachorro está pegando uma dica e ele está pegando outra dica. Né? Você falou da eletricidade. A eletricidade, a gente pensa que se ela dá um pulinho, qualquer mexidinha ali os pulinhos que ela dá, aqueles barulhinhos, eles são super capazes de ouvir melhor do que a gente, os cachorros.
Então, curto-circuito, esse tipo de coisa, talvez para eles seja muito mais óbvio. Tem um estudo que eles estavam ensinando formas geométricas para os cachorros e eles tinham que mostrar apertando um pedal. E o que se fazia? Antigamente se usava muito choque para o condicionamento dos cachorros. Então um, ele apertava, ele ganhava comida, e o outro, se ele apertasse, era um choque super fraquinho, tá? Mas hoje em dia isso seria considerado crueldade. Então ele não aperta. Se ele apertar o pedal errado, se ele errar, ele não vai gostar. Então ele vai pensar um pouco mais antes de tomar a decisão. Porque o que acontece? Se ele não tomava, ele apertava os dois sempre. E ele ganhava sempre. Né? Então eles criaram um estímulo desagradável para um estímulo agradável. Bom, os cachorros aprendiam de um jeito alucinantemente rápido o sinal arbitrário. Então se é triângulo versus bola, em poucas repetições eles já sabiam ver. O que eles descobriram? Que o cachorro estava conseguindo sentir o cheiro do ozônio causado pela eletricidade do pedal que estava ligado. Então eles não aprenderam nada do sinal. Lá o que eles estavam sentindo o cheiro do pedal que não estava, do que estava ligado, e ele optava pelo outro. Esse agora que vai dar choque, eu vou dar esse. Esse que vai dar choque, eu vou esse. Né? Então, às vezes a gente se surpreende porque eles vivem no mesmo mundo, a gente acha que vivem no mesmo mundo que a gente, mas eles conseguem perceber coisas que a gente nem sonha. Né? Bom, essa foi a curiosidade do dia, espero que vocês tenham gostado. E não deixe de mandar os comentários pra gente saber se vocês já sabiam que a audição dos cachorros era melhor do que a nossa. E continuem mandando se vocês tiverem sugestões, se vocês tiverem alguma curiosidade, algum mito que vocês querem que o Ale desvende aqui, pode mandar pra gente.